Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast sobre mentes. Aqui quem fala é a Jéssica. E aqui Fernanda Moraes. E o assunto de hoje é sobre você se escuta? Ficar em silêncio não é fugir, e sim se ouvir. Da importância do silêncio, da solitude, do compreender o silêncio. Hoje, no mundo que a gente vive com tantos compromissos, tantas tarefas, tanto automatismo, a gente achou bem importante trazer esse tema para a gente debater hoje, né, Fê? Porque eu acho que a gente vive num tempo em que parar virou quase um pecado, né? Tudo é para ontem, a gente já acorda acelerada, já sai pegando o celular, já vendo mensagem, vendo o que tem que responder, já muitas vezes com aquela sensação de que eu já tô devendo algo, né? E aí a gente chega à noite muitas vezes e a gente nem se dá conta do que a gente fez no dia, porque vive num modo tão automático e tão acelerado que a gente nem percebe como a gente tá, como a gente se sente, né? Quais são as nossas necessidades. E então essa rotina, assim, essa correria, esse excesso de estímulo faz com que a gente viva muito mais para fora do que para dentro. Exato. Isso faz, como tu disse, né, a gente perder a ideia do que a gente precisa, né, a sensação mesmo do que eu preciso, justamente por causa desse piloto automático. E muitas vezes a gente se perde da gente mesmo. Então, entender que é importante a solitude, né? A solitude, ela não é solidão. É quando a gente tá sozinho, consegue curtir a nossa companhia, consegue fazer coisas que são importantes, mas para isso a gente precisa pausar um pouco, silenciar um pouco a nossa mente, e diminuir um pouco a frequência dos nossos afazeres, digamos assim. Então, às vezes é nesse espaço que a gente se reencontra, né? Às vezes é nesse espaço que a gente se reconhece. Eu acho que esse silêncio interno que a gente fala, assim, eu acho que é a única forma da gente sair do piloto automático e começar a ter escolha, né? É dar espaço, é dar tempo, é dar consciência naquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa e como a gente quer agir. E não só reagir, né? De uma forma impulsiva, de uma forma automática, né? Então, é isso, assim, o silêncio é a gente poder parar, se escutar, né? Se observar, se sentir, né? E isso a gente fica tão preso, né? Tão atento à cobrança, a responder mensagem, a responder expectativas, que a gente acaba quase nunca se respondendo, né? Respondendo às nossas necessidades. A gente fica muito com o olhar externo, ainda mais hoje, com muitos estímulos, e pouco com olhar, com atenção para nós. Exatamente. E a diferença entre estar isolado e estar curtindo a sua própria companhia, né? É diferente. Então, eu sei que muitas vezes pode ser que a gente esteja sozinho e até se apegando muito a regras nesse momento de tem alguma coisa errada aqui, eu tô sozinho, mas ao mesmo tempo tá bom, mas eu não deveria estar sozinho, mas será que eu tenho poucos amigos? Será que eu tô abandonado? Então a gente tem que cuidar também para os pensamentos não invadirem e nos confundirem em relação a esse estado de estar só. Né? Porque às vezes não, tá só curtindo a tua solitude. Só podendo curtir o momento, e na verdade, muitas vezes a gente não consegue curtir o momento, justamente por causa dessas regras que vêm. Mas eu não deveria estar sozinho agora, né? Porque daí tu abre o Instagram, ó, tem um lá almoçando junto com o outro, estão os grupos junto, tá todo mundo junto, né, fazendo alguma coisa, e eu tô aqui. Mas será que tá ruim eu aqui? A gente não para pra perguntar. Mas na verdade tá bom. Tô refletindo várias coisas, tô em contato comigo, tô em paz. Então a gente tem que cuidar com essas regras, com esses pensamentos, porque é importante aprender a desfrutar da nossa própria companhia. E eu acho que o que nos ajuda, assim, também a ter esse estado, assim, né, de solitude e também de observar um pouco o nosso silêncio, as nossas necessidades, é o mindfulness, né, Jéssica, que é a atenção plena, que é a gente poder, né, se escutar, se perceber sem julgamento, mas sim com gentileza, com abertura, né, para a experiência, para o aqui e agora, né, perceber os pensamentos que passam sem se grudar neles, sem se fundir a eles, né, observar como é que está o nosso corpo,
né? O que a gente está necessitando naquele momento, né? Com uma postura realmente não julgadora, mas sim autocompassiva, né? Então, isso é um treino, isso a gente desenvolve, né? É uma habilidade, a gente não nasce com um talento para isso, né? A gente precisa desenvolver, ainda mais no mundo de hoje, né? Nos dias atuais, assim, que a gente é convidado a olhar para fora e não para dentro. Exatamente. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer para aprender a estar em atenção plena. Eu digo sempre para meus pacientes que isso é treinado. A gente precisa treinar. Porque é um processo contrário, um processo oposto do que a gente vive. Né? Onde todo mundo está fazendo alguma coisa em algum momento. Seja de noite, seja de manhã, seja de tarde. Então, cria-se um barulho mental que impede o contato com os sentimentos reais. Né? Então, entender que a mente saturada, ela perde a capacidade de sentir. Né? Ela apenas reage. Então, né, a gente já trouxe isso em alguns episódios, em outros momentos, mas às vezes eu tô fazendo tantas coisas, a mente satura, a mente estressa num nível enorme e eu perco a capacidade de sentir. Eu só vou fazendo de maneira impulsiva. E chega num momento que vai ser difícil de olhar para isso com mais clareza, com mais cuidado. E tem estudos que mostram, que a gente estava falando antes do mindfulness, que práticas regulares, assim, regulares de atenção plena reduz a nossa atividade da amígdala cerebral, né, que é a área emocional do cérebro, que é ligada também ao estresse, e aumenta o nosso córtex pré-frontal, essa região aqui atrás da testa, que é responsável por decisões mais conscientes e também pela nossa autorregulação emocional, né? Então, se a gente também pratica mindfulness, se a gente pratica atenção plena, a gente também ajuda a regular mais as nossas emoções, né? E agir com mais consciência, com mais racionalidade. E o mindfulness, ele não precisa ser feito lá apenas através de uma prática guiada, né? Às vezes a gente pode estar fazendo atividades diárias, mas com atenção plena, né? Eu posso estar tomando um banho e percebendo a água no meu corpo, o sabonete no meu corpo, como é que eu estou me sentindo naquele momento, a temperatura da água, né? O toque do sabonete, né? Eu lavando o meu corpo, eu posso estar lavando uma louça e tendo uma atenção plena naquele momento, né? Eu posso estar aqui agora fazendo esse podcast e também exercitando a atenção plena, né? Observando aqui os 5 sentidos, né? Exato. Então, isso a gente pode praticar no nosso dia a dia. E isso vai nos ajudar a ter mais consciência, mais racionalidade, né? E agir menos de uma forma impulsiva e reativa. Né? E agir mais de acordo com o que a gente quer, né, Fê? Bem isso aí mesmo. Porque a gente acha que mas vai ser, como é que eu vou conseguir praticar atenção plena? E no início, é difícil como qualquer mudança de hábito, porque justamente o que eu falei antes, a gente vai estar praticando o oposto do que a gente está acostumado, que o nosso cérebro está acostumado. Então, a gente pode praticar não só sentado, né, sentado com uma meditação guiada, enfim, num lugar específico, com uma almofada. Não, a gente pode praticar como a Fê citou agora, de várias formas, a qualquer momento. A gente tem a melhor âncora, que é a nossa respiração. A gente pode observar a nossa respiração. O que acontece quando o ar entra, quando o ar sai, se eu consigo sentir, se eu já me conectei com isso em outro momento, como é que é quando eu me forço a colocar a atenção nisso, o foco nisso. Né? A gente começa a perceber coisas diferentes, o nosso corpo é diferente. Então, é importante a gente fazer essa movimentação até para entender que a gente consegue. E os pensamentos vão aparecer. É natural que os pensamentos apareçam, porque isso faz parte. As emoções vão aparecer, daqui a pouco um certo incômodo, uma certa ansiedade, uma certa culpa por não estar conseguindo focar naquilo. Tudo faz parte e tá tudo bem sentir. O que a gente aprende muito em mindfulness é aprender a se reconectar, voltar. E lembra da âncora, a respiração, né, nesse caso, ou o barulho externo. O que tem na rua? O que eu posso ouvir? Será que os carros? Será que as pessoas? Interno, o que eu consigo ouvir? Será que é o barulho do som do ar-condicionado? O som do ar-condicionado? Será que é alguma coisa aqui na sala que eu ainda não ouvi? E aí a gente consegue fazer essa prática, aos pouquinhos. Não de maneira, vou pegar 1 hora por dia para fazer. 3 minutos de início, né, Fran? E porque quando a gente não para, né, para se escutar, para se ouvir, para se perceber, a gente acaba vivendo numa rotina, no automático, e muitas vezes a gente acaba se desconectando da gente mesma, né? E
e vai empurrando o que a gente sente para debaixo do tapete, né? Vai dando sinais para gente que aquilo que a gente sente já não é importante, né? E até que um dia a gente explode. Explode em ansiedade, explode em depressão, explode em crises de choro, explode em irritabilidade, né? E muitas vezes a gente nem percebe o que a gente está sentindo e o que a gente está necessitando, porque a gente não para prestar a atenção, né, nas nossas necessidades. Exato. Isso é o oposto de inteligência emocional. Né? A inteligência emocional, né, que a gente ouve muito falar, é aprender a ouvir, né, antes de reagir. Então, a gente precisa entender que hoje em dia é difícil isso, né? A gente encontrar pessoas mais tranquilas, que pensem mais antes de reagir, enfim, nesse sentido. Mas a gente precisa nos cuidar para isso. Para isso que existe terapia, para isso que existe livros que nos ajudem, né, a ter uma inteligência emocional melhor, a nos regular. A gente tem várias técnicas e práticas de regulação. E não precisa nem técnicas e práticas. A gente pode pensar no básico que a gente sempre traz aqui no nosso podcast, que é ter um bom sono e praticar exercício físico. Não tô falando nem da alimentação aqui. Alimentação ok. Mas que tu durma bem. Você já vai conseguir tá num outro dia muito mais regulado. Emocionalmente. Então, às vezes é um detalhe. A pessoa, tá, mas eu não consigo, não é pra mim. Tá, tenta. Tenta fazer isso. Ver como é que é pra ti começar por aí. Que já vai te ajudar. Sim. É um básico, assim, que vai te ajudar. E falando sobre, né, o silêncio, então, que é esse espaço para a gente sentir, né? Então, silenciar não é fingir que tu não tá sentindo nada, pelo contrário, é sentir com consciência, né, com clareza. É quando você consegue olhar para a raiva sem deixar que ela te controle. É quando tu consegue sentir a tristeza, mas não se perder completamente dentro dela, né? É quando o medo aparece, mas mesmo assim você continua com calma, com cuidado, com seu jeito. E uma metáfora aqui que eu trouxe imagina que dentro de você tem uma sala. Dentro de ti tem uma sala. E cada emoção bate na porta dessa sala. Cada emoção bate na porta. O silêncio interno é quando você abre essa porta com calma para cada emoção. Deixa a emoção entrar. Senta com a emoção. Escuta o que a tua emoção tem para te dizer. E depois você decide o que fazer com ela. É ao contrário do que você deixar as emoções entrarem nessa sala e você se perder no meio dessa emoção, se perder no meio do turbilhão dessa emoção e deixar que cada emoção te controle e te guie. Né? Não, é convidar a emoção para escutar ela, para ver o que ela tem para te dizer. E depois você decidir o que fazer com cada emoção. E parece uma tarefa fácil, mas não é fácil. Extremamente difícil. Né? Porque a gente tem que reaprender a fazer isso. Né? Muitas vezes a gente nunca aprendeu. Tem crianças que nem podem, né? Pais que não ensinam a sentir, que não pode. Porque a gente quer evitar o desconforto, a gente aprende o contrário, a evitar, né? A se distrair frente à emoção. Né? A nossa ideia aqui é a gente poder, né, compartilhar estratégias de fazer diferente e não do mesmo jeito que a gente sempre fez, né? E mudar um padrão não é fácil, não é simples, né? Exige esforço, exige atenção, exige cuidado, né? Exige uma descarga de energia, né? Mas a gente estar com uma emoção e sentir a emoção sem querer se livrar dela é uma tarefa muito difícil, mas também ela fala muito sobre nós, assim, né? Sim. Cada emoção tem uma mensagem, tem uma função importante. E muitas vezes a gente precisa ouvir essa mensagem dessa emoção, né? Porque se a gente só se livrar dela, essa emoção vai continuar ali, às vezes de uma forma muito mais forte. Exato. Porque muitas vezes a gente tem medo de sentir, né? A gente acha que não pode sentir dor, que tem alguma coisa errada com a gente se a gente sentir. Então, a gente precisa aprender e mindfulness ajuda muito isso, a não julgar o que a gente sente. Apenas sinta. Mas se eu sentir o desconforto, tudo bem, a vida é desconfortável, na vida há sofrimento, a gente precisa aprender o que vale a pena ser sofrido, né? Qual sofrimento vale a pena ser
vivido ali, né? Pelo que vale a pena sofrer. Então é isso, assim, a gente precisa, claro, de uma motivação, além de todas as coisas que a Fê trouxe, eu fui pensando, tem precisa de uma motivação, ou seja, para que eu vou me colocar nessa situação? Porque é importante, os estudos já mostram a importância da atenção plena de mindfulness, justamente para a inteligência emocional, para a regulação emocional, e para várias outras coisas, na verdade, né? Para a gente conseguir estar mais atento, mais racional quando precisa. Então, sim, é muito importante e vale a pena fazer esse esforço. E aí a gente pode pensar em várias estratégias, né? Então tem mindfulness, tem a gente poder ter um estilo de vida bom, saudável, ter boas noites de sono, pensar no que traz brilho para a vida, né? Os valores. E realmente, assim, eu acho que o maior problema, eu acho que a maior dificuldade, até vendo os nossos pacientes, é observar e não julgar os pensamentos. Né? Achar que, na verdade, julgar os pensamentos. Né? Esse é o mais comum. Então, entender que vão vir pensamentos estranhos, todo mundo pensa coisas estranhas, todo mundo sente coisas desconfortáveis e tá tudo bem conviver com aquilo. Mas é importante observar. Por que essa emoção tá aqui? Esses pensamentos é natural, eles estão aparecendo por algum motivo, pelas minhas crenças de vida, pelo que eu aprendi. Mas tá tudo certo, tá tudo sob controle aqui. Nada vai desabar, né? Então, acho que isso é importante também. Eu acho que as respirações que tu trouxe antes, né? Fazer algumas respirações conscientes, acho que a respiração, quando ela é profunda, né? Quando ela é feita, né? De uma forma inspirando, segurando o ar, expirando com calma, com presença, ela muda o ritmo, né? E faz com que tu tenha esses segundos para poder pensar e perceber como tu tá naquele momento. Também o check-in emocional, né? Que é aquele momento do teu dia que tu escolhe poder pensar e sentir como é que tu tá te vendo e te percebendo aqui e agora, né? Que emoção tá aqui, né? Agora. O que meu corpo tá precisando agora, né? Hoje, trazendo como exemplo, né? Hoje de manhã, eu comentava com a Jéssica antes, que eu deixei meu filho na escola, tem 3 anos e meio, gosta muito da escolinha, mas chegou da escolinha essa semana, não tá muito a fim de ir. E as professoras dizem que ele tá sensível essa semana, né? E aí deixei ele lá, ele chorando, querendo ficar comigo, e eu explicando para ele, e eu tive que deixar ele, né? Chorando. Mas eu sei que ali é um espaço seguro, né? Eu confio na escola. E eu sei que ali ele está demonstrando também que ele quer ficar comigo, ele quer brincar, ele quer, né? Não é porque a escola não é um lugar bom para ele. E eu saí, entrei no carro e chorava, né? E eu pensei naquele momento comigo, né? Respirei e pensei, o que eu estou precisando agora? Né? Claro que vem pensamento de culpa, né? Como é que tu deixa teu filho chorando, né? E vem aquele momento, aquela desmotivação, como é que vai ser meu dia? E aí eu parei, né? Respirei e pensei, o que eu estou precisando agora? Estou precisando agora de um cuidado, de um carinho, né? Eu comigo mesma, de parar, de pensar, né? Se aquele choro dele também representa o quanto, né? Eu sou uma mãe segura para ele, né? O quanto a minha relação com meu filho é muito importante para mim, né? E poder fazer um movimento também, bom, posso mandar uma mensagem, o que eu posso fazer agora? Posso mandar uma mensagem para a escolinha para saber dele, né? Foi assim que fiz, recebi uma foto dele me mandando um coraçãozinho, super feliz, né? E então é isso, assim, de poder, ao invés de ficar só presa aos pensamentos de punição, de culpa, né? Eu poder pensar o que eu posso fazer agora, né? Por mim, mandar uma mensagem, ter notícias e também me acolher. Então é perceber o sentimento naquele momento, né? E deixar também vir a tristeza, eu estava chorando e eu precisava chorar e aquilo me fez bem, né? Então acho que é isso, assim, de poder ter momentos do dia da gente poder parar e se perceber. Isso faz toda a diferença do que ficar só no automático, só na punição, só presa aos pensamentos. Bom, mas então eu vou ignorar isso, vou trabalhar, não vou dar bola, né? Então, não é pra eu estar assim, desse jeito. Isso, né? Tá errado. Que horror, né? Que vergonha, ou tá chorando por causa disso, né? Então, acho que é isso, assim, esse check-in emocional também, né? Exato. E até pra gente lembrar que por trás de uma dor existe um valor. Então, se tu tava tão mal,
É porque tu valoriza muito o que o teu filho tá sentindo. A conexão de vocês é muito forte, a relação de vocês é muito forte. Se não, vamos lá, a bola pra frente, é isso aí mesmo. Ele tem que ficar aí, e é isso, né? E aí, na verdade, a gente não aprende nada em relação a nós e a vida. Porque tu simplesmente tocou, né? Outro exemplo, que nem tu citou antes. Ele tem que ficar e é isso aí, vamos fazer o que tem que fazer. De novo, não olhou para o que tu estava sentindo. Não te permitiu chorar. Não te permitiu sentir, né? Porque a culpa estava ali, o desconforto estava ali. E tu olhou para tudo isso. Ó a culpa aqui. Ó o desconforto aqui. Vou chorar? Vou chorar. Mas tá tudo bem. Eu confio ali. Eu fiz o que era certo nesse momento. Então, daqui a pouco, não, eu vou tirar ele dali e vou levar para casa. Tá bem. Mas tu precisa sentir e te permitir. Isso é um cuidado que tu tá tendo contigo. Porque senão a pessoa fica sem cuidado. Exatamente. E é o que a gente fala também de uma flexibilidade emocional. Isso. Né, Jéssica? Que é a capacidade da gente lidar com o que a gente sente de um jeito mais consciente, né? Mais saudável, né? Com mais clareza, sem se deixar ser dominada pela emoção, né? Porque depois desse momento eu segui minha vida, segui meus atendimentos, fui pro consultório, né? Não fiquei presa a isso a ponto de não conseguir mais fazer o meu dia, né? Não fui dominada por aquela emoção da tristeza, ou da culpa, ou da cobrança. Sim. Né? Eu entendi com consciência o que estava acontecendo, né? Busquei atender as necessidades daquele momento para depois poder seguir para o próximo passo, né? Do dia. Não te assustou com o que tu sentiu, né, Fê? Eu acho que é isso. Hoje em dia a gente vive num mundo muito, até pelas redes sociais e por tudo que a gente vive, muita gente desaprendeu a sentir. Porque eu tô toda hora fazendo coisas. Abro as redes sociais e já me vem uma coisa mais de alívio. Faço muitas coisas que me dão alívio. Então, meu Deus, né? Quando eu sinto desconforto, alguma coisa tá errada. Então, a gente desaprendeu a sentir. Isso é lamentável, porque aí a gente perde a oportunidade de se conhecer, de desenvolver inteligência emocional, de conhecer o outro, de entender que caminho eu quero seguir, olhar um pouco para as relações, o que eu preciso, como é que eu tô, o que eu devo pedir, o que eu devo, né, daqui a pouco me prontificar para outra pessoa. Aprendizados da vida, né? E a gente tá perdendo isso, infelizmente. Exatamente. Algo que é tão precioso. Exatamente. Eu acho que a gente cresceu aprendendo a produzir, a resolver, a dar conta de tudo, né, Jéssica? E a gente não foi ensinado a parar, a sentir, a se reconectar com a gente, a perceber o que a gente precisa. Pelo contrário, a gente é muito ensinado a olhar para o outro. Ainda mais nós mulheres, a olhar para o outro, né? E muito pouco pra gente, se escutar o que passa aqui dentro. Exatamente. Bom, mas eu acho que é isso por hoje, né, Fê? Eu espero que tenha feito sentido para vocês esse papo aqui que a gente bateu hoje. Enviem, né, compartilhem com as pessoas que vocês sentam que precisem, amigos, familiares. Nos sigam no Instagram, no YouTube também, né? Isso. Ativem o sininho e qualquer coisa que vocês precisarem, dúvidas a respeito do podcast, nos mandem por direct, que a gente vai sanar as dúvidas de vocês. Isso aí. Até mais. Até a próxima.